Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Quero dizer que para mim é uma alegria imensa estar aqui no cerco com vocês nessa noite. Aqueles que podem se sentar, por favor, se sentem. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Traga a sua mão sobre o seu coração. Nós estamos na escuta do Espírito Santo, daquilo que Ele quer nos revelar, daquilo que Ele quer nos direcionar nessa noite. E eu quero mais uma vez, Senhor, ao aproximar-me da Tua palavra, que é Tua e não é minha, que é sagrada, eu quero pedir a permissão do Senhor para aproximar-me desta palavra, e pedindo essa permissão, eu peço que o Senhor possa ungir essa palavra para que ela tenha o efeito que é próprio dela, porque nós conhecemos e sabemos, a partir do autor da carta aos Hebreus, que a palavra é viva e eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. Eu quero pedir toda a eficácia da palavra nessa noite. No tempo que o Senhor me deu para falar, para partilhar, eu quero pedir toda a eficácia para que os corações sejam alcançados, para que as vidas sejam tocadas pela força da Tua palavra. E assim como nos Atos dos Apóstolos, nós vemos e testemunhamos que a palavra foi seguida de milagres, sinais e prodígios, que essa graça aconteça nessa noite. Que os corações sejam alcançados, transformados, que as muralhas caiam por terra e que o Seu favor esteja sobre nós e sobre a nossa vida. Eu quero orar por cada um desses irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pedindo, Senhor Deus, por eles. Eu estou pedindo que o coração de cada um deles seja boa terra para a semeadura dessa noite. Eu quero pedir isso nessa hora, Pai, no nome do Seu Filho Jesus Cristo e na força poderosa do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Se você trouxe a sua palavra, eu quero convidar você a abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Se a sua Bíblia é o celular, coloca em modo pregação, beleza? Para não tirar sua atenção a mensagem que chega, aquela chamadinha. Então abra aí em Mateus capítulo 14, versículo 22, amém? Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste?
Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? É muito interessante nós percebermos as atitudes de Jesus em relação aos seus discípulos. Veja bem, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, e ele se retira, manda os discípulos seguirem, entrar no barco e atravessar o mar. E ele vai estar a sós com o Pai. Se você for fazer um estudo e olhar o Evangelho, você vai perceber que todas as vezes que o Evangelho traz esse dado de Jesus passar longas horas em oração com o Pai, é porque ele quer trazer um ensinamento ou fazer algo muito importante, no sentido do ensinamento e no sentido das ações. E nós vemos Jesus que gasta tempo ali. E enquanto ele está gastando tempo com a oração, gastando não no sentido negativo, mas positivo, está ali na intimidade, como na missa nós cantávamos, que nós queremos essa intimidade com o Senhor. E ele está ali com o Pai, porque ele quer trazer uma mensagem importante, ele quer trazer uma revelação importante para os seus discípulos, e dar prosseguimento àquilo que ele tinha vindo fazer: salvar a humanidade. Porque depois ele vai operar milagres, vai multiplicar os pães de novo, vai ensinar os seus, falando do anúncio da paixão, e vai seguir o caminho dele rumo a Jerusalém, aonde ele iria dar a sua vida pelos seus. Mas antes acontece esse fato: eles vão remando, enfrentando os desafios, enfrentando a dureza daquele mar revolto, remando ao contrário. Imagina a dificuldade, as ondas batendo no barco, imagina a dificuldade do cansaço daquela noite, remando, porque vai falar aqui que Jesus ficou orando até o finalzinho da noite. Então eles já estavam horas ali dentro daquele mar, vivendo todos os dramas, sozinhos, sem o Senhor, e vivendo os dramas daquela tribulação que atingiu a vida deles ali naquele momento. Existiam muitos mitos em relação ao mar, por isso que quando Jesus vem sobre as águas, eles vão achar que é um fantasma, porque eles tinham os mitos de que o mar tinha, né, aqueles monstros marinhos, que tinha fantasma no mar. Aquele povo tinha, vocês já ouviram a história de pescador? É mais ou menos assim. Só ele viu, mais ninguém. E Jesus, naquele final de noite, resolve mostrar para eles algo que eles nunca tinham visto e ouvido falar. Alguém que não se submetia às leis da natureza, mas que tinha sobre elas autoridade. A lei da gravidade não puxava Jesus naquele momento, ele vinha andando, imagine a cena, ele vinha caminhando sobre as águas, tranquilamente, como se estivesse andando sobre uma calçada. Um mar revolto, com muito vento, ele indo na direção contrária do vento, tranquilamente andando sobre as águas. E quando eles viram Jesus, o que eles fizeram? Você escutou? Ficaram apavorados. Por quê? Eles pensavam que ele era um fantasma. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei se você tem sido atormentado por alguns fantasmas. Eu não sei se você está enfrentando tribulações como esses apóstolos, esses discípulos estavam ali em grandes apuros, vivendo aquela dificuldade, enfrentando aquela batalha. Eles não viam o final daquele, porque a gente precisa entender que não é o mar igual a gente vai na praia aqui, né?
que é um mar infinito, que você não vê, você vê lá só a linha do horizonte. Não, é o mar da Galileia, é um lago grande, mas que tem do outro lado. Você chega dos 4 cantos, você vai chegar no final dele. É um lago que eles chamam de mar. Lá eu já andei, nunca andei sobre as águas, andei sobre as águas num barco, nesse mar, várias vezes. E eu li essa palavra lá olhando e falava: meu Deus, uma das coisas que nessa terra, que tem tanta pedra, e que tem tanta igreja construída em cima de pedra, um lugar que não mudou e que não foi mudado pelo homem, é esse lago. É o mesmo que Jesus andou sobre as águas. Ah, mas lá aonde Jesus ressuscitou, construir igreja, teve escavação. Ali naquele lago não, é o mesmo. E eu ficava lendo essa palavra e eu olhava para aquele lago, ficava imaginando Jesus ali andando sobre as águas. Teve uma noite que eu fiquei hospedado num lugar que a lua tocou aquele lago. Eu via a lua refletindo e eu ficava imaginando aquela noite de tribulação, mas de um profundo ensinamento, aonde Jesus quer mostrar para eles: ei, o seguinte, entendam uma coisa, eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor da natureza, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Por isso que quando eles começam a gritar apavorados, é um fantasma gritar. Imagina um bando de homens, gente. Ah, não, me ajuda aí, né? Um bando de pescador, tudo machudo. Devia ser parrudo, né? De pegar rede, saradão, igual a galera que malha aí, tudo sarado. Você olha os braços, estão lá, fortinho. E esses homens começaram a gritar de medo de um fantasma. Me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus. E aí Jesus vai dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. Diga comigo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Diga mais uma vez: coragem, sou eu, não tenhais medo. Olha para quem está do seu lado e diga para esse irmão: coragem. Jesus está dizendo para você nessa sexta noite do cerco de Jericó. Diga para ele: coragem. Dá uma sacudida nele aí, dá uma sacudidinha. É sexta-feira, talvez ele trabalhou a semana inteira e com certeza trabalhou, está meio cansado. Desperta esse irmão aí, diga para ele: ei querido, dá uma sacudida nele, diga: ei querido, Jesus está dizendo para você: coragem, sou eu, não tenhais medo. Dá uma cutucada nesse irmão aí, diga: coragem. Diz Jesus: sou eu, não tenhais medo. Eu saí de Cachoeira Paulista às 4 horas da tarde. Tive várias reuniões hoje, quase, acho que foram 4. Peguei a estrada, gosto de dirigir. Eu vim aqui para dizer para você: coragem, não tenha medo. Jesus está com você. Na tribulação que você está enfrentando, na dificuldade que você está passando, se o mar está revolto, se parece que o barco vai virar, se parece que a sua vida está afundando, eu preciso dizer para você: coragem, não tenha medo. Jesus está sussurrando agora ao seu ouvido: sou eu, sou eu, sou eu. Fique tranquilo. E é interessante nós percebemos que de um mal Deus tira um grande bem. Nós não podemos perder isso de vista na nossa fé, porque senão a gente abandona o Senhor nas horas das provas, na hora que a gente passa por tribulação. Se nós entendermos isso, é tão bonito quando José do Egito, lá no final, lá no capítulo 50 do livro do Gênesis, o pai dele já tinha morrido, ele tinha se rebelado, tinha salvado os irmãos que tinham vendido ele como escravo. E aí os irmãos temerosos,
porque José poderia mandar matá-los pelo que eles tinham feito. O pai já tinha morrido, ele já tinha cuidado do pai. E aí eles vão e mentem: olha, o nosso pai disse para você fazer de nós seus escravos. E aí José começa a chorar e fala para eles: o aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. Talvez para você o problema, a dificuldade, a luta que você esteja enfrentando, você não consiga entender no momento em que você está vivendo, mas compreenda uma coisa que está lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repita comigo, Romanos 8, 28. Isso, é para decorar que eu estou falando com você. A gente tem que decorar algumas palavras da Bíblia para tirar a murmuração da nossa boca e começar a proclamar a palavra da bênção. Porque às vezes a gente só reclama, mas as palavras da Bíblia têm um poder de transformação na nossa vida. Eu sou assim, quando eu estou vivendo alguma coisa difícil, em diversas circunstâncias, eu fui decorando os versículos que geram impacto na minha vida e eu os declaro. Na hora de um sofrimento eu vou lá no versículo 11 da carta aos Romanos e eu declaro: eu sei que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória que há de ser revelada em mim. Então, sofrimento, deixa eu dizer para você uma coisa, fazendo um parênteses aqui: o único sofrimento que não vai passar é o inferno. Agora esse que você está vivendo, ele vai passar. Ele vai passar. O inferno não passa não, então se cuide para você não ir para lá, que aí não vai passar não, vai ser um tormento eterno. Mas os sofrimentos da presente vida vão passar, e Deus se aproveita. E aí está o mistério do amor, o mistério da salvação. Deus se aproveita dos sofrimentos do tempo presente, das lutas que nós enfrentamos, das tribulações, das batalhas, e Ele transforma essas tribulações em bênção na nossa vida. Mas nós precisamos ter visão espiritual, e o que Jesus está aqui trabalhando na vida dos seus discípulos é a visão espiritual. Coragem, não temais, sou eu. Como o padre dizia: eu estarei convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Nós precisamos acreditar na presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ouvir de Deus essa palavra. Aí Pedro ousadamente diz: Senhor, se és tu, manda que eu caminhe sobre a água. Jesus só diz assim: vem. Pedrão vai lá. Eu fico imaginando, né? Deve ter chegado na beirada do barco, negócio tremendo, e ele desce o pé e aquela água não afunda, e ele começa a caminhar sobre aquela água. Esses dias eu vi na internet que teve um pastor que tentou andar sobre as águas e morreu afogado. Na verdade foi até um bispo. Eu estava no Renasce em Palmas e o bispo contou na pregação que ele tinha visto. Depois eu procurei e achei lá na internet. Mas eu nunca vi nenhum outro homem a não ser Pedro caminhar sobre as águas. E Jesus disse: vem. Ele foi ousado, ele foi na direção do Senhor. Só que algo importante está revelado aqui nessa palavra. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando Pedro se distraiu, sentindo o vento, ele ficou com medo. Entenda aqui o chamado que Deus nos faz. Nós só seremos corajosos, como o Senhor está dizendo aqui: não temais, sou eu, coragem, se nós seguirmos na direção do Senhor. Se nós nos distrairmos com esse mundo, se nós nos distrairmos com as palavras negativas, se nós nos distrairmos com o pessimismo que muitas pessoas muitas vezes querem jogar sobre a nossa vida. Ah, você vai para o cerco de Jericó, para quê?
vai mudar nada não. Você está acreditando ainda? Deixa de ser bobo. Só que nós precisamos entender que, por exemplo, um cerco de Jericó como esse, Deus está treinando o seu povo para andar no sobrenatural, para voltar a acreditar de novo, para perseverar. Diga comigo, eu preciso perseverar. Eu não posso me deixar invadir pelos ventos desse mundo, porque os ventos desse mundo projetam medo no meu coração e me arrancam a graça de andar no sobrenatural. E andando no sobrenatural, eu vou conquistando dia após dia, de glória em glória, na presença do Senhor, aquilo que eu preciso. Mas se eu me deixo distrair pelo vento, pelo ambiente desse mundo, e não sigo na direção do Senhor, eu vou afundar. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dessa bênção e diga: Deus não quer que você afunde. Balança a mão desse irmão e diga para ele: Deus não quer que você afunde, meu filho. Quero dizer para os jovens que estão aqui: Deus não quer que você afunde como muitos estão afundando lá no mundo. Siga na direção de Jesus, jovem. Quero dizer para os casais que estão aqui: porque muitos matrimônios estão afundando, porque deixaram de seguir a direção do Senhor. E Deus não quer que o seu matrimônio afunde. Deus não quer que o seu ministério afunde. Você que serve a Deus em alguma pastoral, Deus não quer. Você que está em algum movimento, Ele não quer que você afunde. Balança mais uma vez a mão dessa bênção aí, diga: ô bênção, é o seguinte, nessa palavra, balança a mão, nessa palavra tem uma revelação. Se você não quer afundar, continue caminhando na direção do Senhor, porque Ele diz a você: coragem, sou eu, não tenha medo, vem na direção da vitória, vem na direção da bênção, vem na direção da cura, vem na direção do milagre, vem. Mas se você se deixar seduzir, se você se deixar abalar pelo vento e tirar os olhos de Jesus, e tirar os olhos do Mestre, desculpa, já afundou, já era. Porque nós precisamos caminhar pela fé. Eu e você. Seguir a Jesus é caminhar pela fé. É acreditar na palavra, é acreditar no ensinamento, é acreditar na direção. O Salmo 125 vai dizer: os que esperam, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Repita comigo: os que esperam, os que confiam no Senhor, não se abalam, porque são como os montes de Sião, não vacila, está firme para sempre. Meu filho, aquele que caminha pela fé, o profeta Isaías lá no capítulo 40, no versículo 31, vai dizer assim: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Deixa eu dizer para você que estava enfraquecido antes desse cerco, Jesus está renovando as suas forças. Você ainda não percebeu? Padre Alexandre, obrigado por ser esse bom pastor que quer isso para o seu povo. Que esse povo não se canse, porque estar na presença do Senhor é fazer essa experiência, ter as forças renovadas. E olha o que Isaías vai dizer, Deus vai falar pela boca de Isaías: criam asas como águias,
correm e não se afadigam, andam e nunca se cansam. Quem confia no Senhor não se cansa. Vem mais uma batalha, ele enfrenta. Vem mais uma luta, porque ele confia, ele vence mais uma. Se levanta o gigante, estão lembrados? Diante de Davi, ele não vê o gigante, ele confia no Deus que está por trás dele, muito maior do que aquele gigante. Lembra de Moisés? O mar diante dele, ele para no mar? Não, ele confia e ele avança. Isso é caminhar na fé. Ele pisa naquela água e o mar se abre. Lembram de Abraão? O que é andar na fé? Abraão tinha uma escritura de terra, tinha um GPS. Eu usei o GPS para chegar aqui, né? Senão não chegava. Abraão não tinha um GPS quando Deus mandou ele sair de lá. Ele tinha fé e ele seguiu a direção. Gente, a única coisa que Esther tinha quando o povo dela iria sucumbir era a fé. Ela se prostrou diante de Deus e ali ela conquistou o favor de Deus pelo seu povo e foi até o rei e foi revogada a sentença de morte. Quando Judite tinha Holofernes dizendo que ia humilhar Israel, o que ela tinha em favor dela? Fé, confiança, e seguiu e conquistou a batalha e foi vencedora. O que Maria tinha para dizer sim quando o anjo apareceu para ela? O que ela tinha? Fé. Imagina, não conhece homem, nunca teve relacionamento conjugal com José, porque ainda estava nos preparativos do matrimônio. Aí o anjo fala assim: ei, menina de 16 anos, seguinte, o Espírito do Senhor virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te tocará, e você conceberá o Filho de Deus. O que ela fez? Ela entendia? Não, ela tinha fé. E ela disse: eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Só que quando nós não caminhamos pela fé, quando nós caminhamos abalados pelos ventos desse mundo e deixamos de olhar o mestre, de seguir na direção dele, vem um monte de proposta, e aí a gente começa a compartilhar a nossa fé com um monte de besteira. Aí começa a acreditar em amuleto, e aí no tempo da crise coloca lá o elefante de bunda virada para a porta para trazer dinheiro para casa. Desculpa, padre, vou usar uma palavra mais adequada, de nádegas. Nádegas a declarar. E aí coloca lá uma ferradura para trazer sorte ou para proteger. E aí acredita em horóscopo, que vai lá achando que vestir aquela cor, que aquela besteira está dizendo vai trazer alguma coisa boa para a vida. E aí começa a acreditar em médium. E aí começa a acreditar em trabalhinho de pirlim-pim-pim. Eu tô achando que eu vou perder o meu namorado, eu vou lá amarrar a vida dele naquela mulher que está dizendo que vai atender gratuitamente. Começa a deixar de confiar em Deus. E quando essas realidades entram na nossa vida, elas bloqueiam a ação da fé, porque Deus não aceita compartilhar a fé dele com ídolos e com falsas doutrinas. Nós temos que ter isso muito presente. Ele não aceita. E aí não adianta pedir não, minha filha, não adianta pedir não, meu filho, enquanto você não renunciar a essas porcarias e a dizer basta disso na minha vida, eu só vou confiar em Deus, e eu vou na direção de Jesus, e é a Ele que eu vou seguir. E aí você vai ver na sua vida o que vai acontecer. Porque não pense que acendendo uma vela para o diabo e uma para Deus vai acontecer alguma coisa na sua vida. Não vai. Ou você é de Deus, ou você adora só a Deus, ou você acredita só em Deus, senão nada feito, porque Deus não vai se contradizer. Ou é dele ou não é. Ele não aceita.
Não adianta. Você pode fazer 1 milhão de cercos de Jericó, não vai, porque você está acreditando em poderes que não são de Deus. Estou sendo muito sincero, como sacerdote da Igreja Católica, em dizer para você: assim não vai. Porque às vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus. A gente quer que tudo aconteça na hora que a gente determina. Na verdade, a gente fica achando que a gente é Deus e a gente manda no cachorrinho: faz agora, seu cachorro. Às vezes a gente trata Deus como um cachorrinho. Eu sou aquele que manda, é agora que o Senhor vai fazer e pronto. Ele é Deus. Eu sou a criaturinha, um vermezinho que obedeço esse Deus. E talvez você tenha vindo aqui ouvir outra coisa. Mas essa é a mensagem que Deus mandou trazer para você. Confia. Segura na mão de quem está do seu lado e diga para ele: confia, espera. Não se cansarão os que confiam no Senhor. Não se cansarão, não se fadigarão, correrão, caminharão. Aquele que confia, balança a mão desse irmão e diga: aquele que confia no Senhor não se abala, mas permanece para sempre. Chegou a hora, e é agora, de você colocar os seus olhos no Mestre, não tirar os seus olhos do Mestre, e seguir o Mestre. E aí sim você vai experimentar os favores de Deus na sua vida. Aleluia, 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 glória a Deus. Porque, queridos, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, é a demonstração de realidades que não se veem. E aí o autor da carta aos Hebreus, no versículo 6, vai dizer assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima deve acreditar que ele existe e que ele recompensa aqueles que o procuram. Está lá na carta aos Hebreus, meus queridos, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que diz que tem fé, aquele que diz que crê, tem que acreditar que ele existe e que ele favorece os que o procuram. Porque uma das coisas também que nos impedem de experimentar a graça de Deus é quando nós pedimos desconfiando. Será? Senhor, me cura. Mas será que ele é capaz? Como é que ele vai fazer? Teve um dia que eu estava em Vitória da Conquista pregando um encontro na Casa da Canção Nova lá, e Deus me deu uma palavra de ciência, uma palavra de revelação, que Ele estava curando uma mulher semelhante àquela hemorroísa, e estava sendo transmitido pela rádio. E eu falei: minha filha, Jesus curou você. Já tem muito tempo que você está perdendo sangue, você está sem força, você queria ter vindo para o encontro, não pôde vir porque você não consegue ficar em pé. E eu falei, ousadamente o Espírito Santo mandou, eu fui lá e falei. À noite ela foi para a adoração, já estava um pouco melhor, mas ainda estava perdendo sangue. E aí me levaram ela lá, e ela disse para mim: padre, eu estou curada. Eu ainda estou perdendo sangue, mas eu tomei posse da palavra, Jesus me curou. E aí ela voltou para casa no outro dia. Não que eu estava sem fé, estava acreditando, Deus curou. Aí eu chamei a mãe dela, ela falou: ela ainda está perdendo sangue, está de cama, padre, mas ela disse que foi curada. Eu falei: amém. No outro dia ela ia no médico, chegou lá no médico, o médico fez o exame, e ela falou, e o médico falou para ela: não, nós vamos ter que te operar, tem um mioma muito grande no seu útero. Ela falou: doutor, eu não preciso de cirurgia, eu fui curada, Jesus me curou. Aí o doutor falou: você está ficando biruta.
E aí ela foi, obedeceu ao médico, ele colocou ela na maca e foi chamar o anestesista. E enquanto ele foi chamar o anestesista, ela deu testemunho depois para mim em Cachoeira Paulista, dessa maneira: enquanto ele foi chamar o anestesista, Deus fez com que eu parisse aquele tumor. O médico chegou, o tumor estava inteiro em cima da maca, porque ela assumiu que Jesus tinha curado ela. O médico ficou apavorado, mandou refazer os exames, não tinha mais nada, porque Jesus opera na vida daquele que insiste em acreditar. Acontece até umas coisas meio malucas, gente. Eu estava pregando um encontro em Curitiba e falando de fé, e eu acredito que onde tem fé, Deus faz milagres. E aí eu fui cumprimentar o povo depois da missa. Quando eu virei, eu dei um tapa numa mulher, mas foi um sarrafão mesmo nas orelhas. Aí ela: ai, padre. Ela falou assim: eu tô surda desse ouvido. Aí eu falei: minha filha, o tapa do padre é para te curar. Tô eu lá no outro dia do encontro, chega aquela mulher gritando: padre, o seu tapa me curou. Eu estava surda há mais de 10 anos. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou comigo e eu escutei, e naquela hora eu entendi que eu tinha sido curada. E foi totalmente curada da surdez. Foi o tapa do padre? Imagina se um tapa cura a surdez, imagina um soco ou um pontapé. Não, foi a fé. Ela estava num ambiente de fé e ela acreditou que tudo era possível. Gente, essa senhorinha que nós celebramos ela aí hoje, chamada Marta, depois para frente do evangelho que foi proclamado, Jesus fala para os que estavam lá: removam a pedra. E ela fala: mas Senhor, já faz 4 dias, ele está fedendo. E aí Jesus disse para ela: Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Olhar para Jesus, seguir Jesus com fé, não desviar o olhar do mestre, sabendo que ele pode todas as coisas. Ontem eu dei um testemunho lá na missa, que eu celebro toda quinta-feira em Lorena, porque o jovem estava lá para mostrar para o povo. Um dos meninos que eu consegui levar para Jesus ali naquela missa, e ele foi sendo transformado, fez opção de seguir a Deus com radicalidade. E um dia, saindo de Aparecida de moto, ele sofreu um acidente gravíssimo, foi levado para o Hospital Geral de Taubaté, e ele lá ficou na UTI, entubado totalmente. E chegou o momento que os médicos fizeram um exame, chamaram uma família e disseram: chegou a hora de doar os órgãos, porque o cérebro dele já parou. E nós estávamos orando, queridos, nós estávamos orando, e naquela noite de oração, o cérebro daquele rapaz voltou a funcionar. E deixa eu dizer para você, ele não ficou com nenhuma sequela. Ele estava lá vivo para testemunhar. Eu fui no hospital, foi uma grande confusão. Depois o hospital colocou nos jornais justificando que não tinha chamado a família para doar os órgãos. Mas é mentira, tinham chamado sim, só que eles não entendem de milagre. Foram justificar, mas a prova estava diante dos olhos deles. Jesus ressuscitou o Jonathan. Imagina o que ele não pode fazer por você. Mas eu preciso dizer: abandone essa crençazinha nesses pirlim-pim-pim da vida, que estão aí a todo momento batendo na nossa porta e dizendo que vai ser rápido. Olha, deixa eu dizer uma coisa: cuidado com a plaquinha de igreja, está escrito: vem para cá e para de sofrer, aqui a mão de Deus está sobre esse lugar. Até com chapéu, agora usa até roupa de saco.
Para tentar pegar os peixes da igreja, as ovelhas gordas. Olha aí uma ovelhinha gorda do seu lado, ó. Ovelhinha do Padre Alexandre, ovelhinha gorda. E eles gostam de pegar a ovelha gorda. Não vão para as praças, não. Não vão para as bocas de fumo, não. Querem pescar no aquário da igreja católica. Não seja um trouxa. Seja fiel a Jesus. Lá no casamento, o marido e a mulher dizem: eu serei fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. A morte não vai te separar de Deus, vai te colocar diretamente nele. Mas seja fiel. Você quer? Os que querem, fiquem de pé. Quem quer? Quem aqui acredita que Deus é capaz? Vou contar só mais uma para aumentar a sua fé nessa noite, tá? Para encerrar, para você entender que vale a pena seguir Jesus. Um dia eu estava lá na missa do clube. Alguém aqui já assistiu a missa do clube na quarta-feira? Na Canção Nova. Eu estava lá há uns 8 anos atrás. Eu era novo de ministério. E eu estou lá diante de Jesus. Jesus falou assim: eu estou curando uma pessoa com AIDS em fase terminal. Aí eu falei: ah, Jesus, você vai me desculpar, mas eu não vou falar não. Se tiver algum bispo me escutando, ele vai me pegar. Como é que eu vou provar? Aí continuei. Aí veio outras palavrinhas mais fáceis, né? Cura do coração, do câncer. E aí eu, de novo, eu estou curando uma pessoa com AIDS em fase terminal. Falei: não faz isso comigo, Jesus. Aí eu falei: vou deixar para falar a última palavra rapidinha, porque aí ninguém vai entender direito. Para a pessoa que precisa, ela vai receber. Não, porque eu não estava acreditando. Eu tenho plena convicção que ele cura. Mas vocês não sabem, gente. A igreja é muito séria. A igreja é católica. Eu falei: eu tenho que provar. Para a igreja é assim. A gente não brinca com a fé das pessoas. E aí eu falei: eu vou falar, o Senhor está mandando, eu vou te obedecer. Aí eu falei: Jesus está curando uma mulher com AIDS em fase terminal. Você foi levada para casa para morrer. Vamos receber a bênção. Só que eu falei rapidinho: Jesus está curando uma mulher com AIDS em fase terminal. Você foi levado para casa para morrer. E dei a bênção. Passou um mês, nenhum testemunho. 5 meses, nenhum testemunho. Estou falando, como é que eu vou provar para o bispo? 1 ano, nenhum testemunho. No segundo ano daquela palavra, eu falei: tá vendo, Jesus? Olha aí, se eu tivesse cobrado de mim. Eu fui pregar em Cuiabá, no Mato Grosso. Preguei lá e tal, do poder do Espírito. Daí a pouco eu fui tomar, lá é muito quente, fui tomar uma água, fazer um refresco lá. Que eu saio no corredor, vem uma mulher gritando, ajoelho nos meus pés. Eu falei assim: em nome de Jesus, levanta, porque é só diante de Jesus que você ajoelha. Ela tomou um susto e ela estava com um bolo de exame na mão. Eu a levantei. Ela falou assim: há 2 anos atrás eu estava acompanhando a missa do clube em casa, morrendo, porque eu fui mandado para casa para morrer. Eu estava com AIDS em fase terminal. Está aqui a prova: eu não tenho mais o vírus do HIV. Por que eu estou contando isso? Para tirar alguma vantagem. Eu tenho plena. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou cantando isso para tirar vantagem, porque eu tenho plena convicção que eu não faço milagre. Se eu fizesse, meu pai estava vivo. Meu pai teve câncer, e na época que meu pai estava com câncer, Deus curou um monte de gente com o mesmo câncer que o meu pai tinha, e não curou meu pai. Eu fiquei 6 meses rezando na cabeça do meu pai todo dia, e Jesus levou o meu pai. Não curou, porque não sou eu, é Ele. Mas eu queria dizer para você e apresentar para você esse Deus que andou sobre as águas. Ele é o Deus do impossível. Não desvie os seus olhos dele. Não olhe para os homens, olhe para Ele. Você vai passar pelo vento, pela tribulação, vai passar pelo sacode, mas se você estiver olhando para Ele, eu te dou a garantia que Paulo deu na carta aos Romanos. Escuta isso. Paulo é tremendão, é um homem que resolveu caminhar na fé. Olha o que Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo.
espada, mas em tudo isso nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza e nenhuma outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em tudo isso somos mais que vencedores. Levanta sua mão lá no alto. Fala: Senhor, eu acredito. Senhor, eu acredito Que em Ti eu sou mais que vencedor. sou mais que vencedor. E hoje, Senhor, eu vou caminhar decididamente, Senhor, na Sua direção. Eu não vou desviar o meu olhar. Eu não vou me deixar distrair. Como Pedro se deixou distrair. Senhor, mas de uma forma concreta. Se eu me distrair com as propostas falsas, aí de fora, eu agora quero renunciar. E como Pedro, eu quero dizer: salva-me, Senhor. Diga bem forte: salva-me, Senhor. Salva-me da idolatria. Salva-me da confusão religiosa. Salva-me, Senhor, das falsas doutrinas, de tudo aquilo que desviou a minha atenção, para me roubar do Senhor, e para roubar de mim o verdadeiro milagre. Estende os seus braços como alguém que está afogando e diz: salva-me, Senhor. Diga bem forte: salva-me, Senhor, das obras das trevas, da ação desse mundo, das obras da carne. Salva-me, Senhor, das tentações de Satanás. Eu agora renuncio a Satanás e a todas as suas obras. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor veio para destruir as obras do diabo. Destrói, Jesus, na minha vida, na minha casa, todas as obras do diabo, tudo aquilo que é contaminação, que é maldição, que é julgo hereditário, eu agora renuncio, em nome do Senhor Jesus, porque eu estou clamando. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Diga mais forte ainda: salva-me, Senhor. Salva-me. Na carta aos Romanos, continua com seus braços erguidos. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 20, Paulo vai dizer: o Deus da paz esmaga Satanás debaixo dos vossos pés. Eu estou declarando isso nessa noite. O Deus da paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Eu estou agora na autoridade que a mim foi confiada, dizendo que aqueles que estavam debaixo do jugo do mal estão sendo resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Ele está salvando, como naquela hora ele estendeu os braços e salvou Pedro daquele afogamento. Ele está salvando você. Ergue os seus braços agora e vai orando ao Senhor. Vai dizendo: Senhor, eu aceito essa salvação, eu aceito essa libertação. Vai dizendo para Ele: eu aceito, Senhor, eu aceito a ação do Senhor na minha vida. Eu aceito que o Senhor me arranque de toda a realidade de trevas, de toda a realidade de opressões. Eu aceito, Senhor, a sua ação na minha vida. Eu aceito que Tu és o Senhor, o único Senhor da minha vida, o único Salvador. Tu és o Senhor, o verdadeiro Deus, o único Deus, o Senhor dos Senhores. Vai declarando sem medo, vai dizendo para Ele: você que veio aqui nessa sexta,
nesse sexto dia. Talvez você esteja vindo só hoje e você é o operário da 1ª hora que vai receber o mesmo salário. Deus quer abençoar a sua vida. Ergue os seus braços e diga: me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa a minha vida nessa hora. Abençoa, Senhor, a minha saúde física, abençoa a minha saúde emocional, a minha saúde psicológica, abençoa, Senhor, a minha saúde espiritual. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, sobre a minha vida. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Chama por Ele. Jesus vai vir agora andar no nosso meio. Nessa arca a presença do Senhor está. Nessa arca o Senhor está. Chama por Ele. Você quer? Só os que querem chamem por Jesus. Vem na minha vida, Senhor. Vem na minha família, Senhor. Vem na minha casa, Senhor. Vem agora, Senhor. Vem mudar minha história. Vem, Senhor, fazer com que eu caminhe no sobrenatural, que eu caminhe na fé, que eu caminhe na fé, que eu seja fiel, que eu seja fiel, que eu não desvie o olhar, que eu não desvie o olhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águias me preparo pra voar. Rega os teus braços e cante: eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águias, pois confio no Senhor. E do começo nós declaramos a nossa confiança no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas.
teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águias, pois confio no Senhor. E aplauda o Senhor, que é a nossa confiança, que é a nossa esperança. Nós confiamos em Ti, Senhor. Pode ser mais forte essa palma. Sexto dia, sexta volta, a um dia as muralhas irão cair. Erga os teus braços e com fé, com força, clame ao Senhor que as muralhas caiam por terra nessa noite. Amém? Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Canta isso. Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Milagres neste lugar. Lá do início, há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós, É o próprio Senhor quem diz: é o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão Os se abrir mares irão se abrir quando a boca de Deus quando a declarar boca de Deus declarar milagres neste lugar. Milagres neste Ergue os seus braços e canta com fé. Se eu orar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu canta bem forte, canta com Deus. entusiasmo. Se eu orar, Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder com os de seus meu braços Deus. erguidos na direção do Senhor. Queridos, Deus estava treinando Josué diante daquela muralha, para que Josué entendesse que a graça somente a graça era necessária, que eles não precisavam simplesmente de um ataque bélico, mas eles tinham o Senhor, o vencedor de todas as batalhas, aquele que derruba as muralhas. E a única coisa que eles fizeram foi obedecer a direção que Deus deu. Deus disse que eles andassem em volta daquela muralha orando durante aqueles 7 dias, e no 7º dia eles descem aquelas 7 voltas. Então estenda os seus braços agora. Nós estamos aqui em estrita obediência ao Senhor, que quer nos treinar e quer treinar a nossa fé, para nós experimentarmos a queda de todas as muralhas. Então eu quero convidar você a estender os seus braços agora, a dizer para Ele quais são as muralhas que estão levantadas e que precisam cair. Vai dizendo agora para o Senhor, porque a palavra diz: pedi e recebereis, buscar e encontrareis,
batei, a porta será aberta, porque aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, e a quem bate a porta se abrirá. Então bata agora na porta do coração de Deus, bata com fé, peça para que essa porta se abra, para que essa muralha caia por terra. Eu não sei qual é a situação, mas eu quero desafiar você agora a ter um ato de fé, uma atitude de fé. Moisés avançou na direção do mar e o mar se abriu. Avance nessa hora. Abraão, muito antes de Moisés, escutou a voz de Deus e seguiu a direção. Deus está chamando você a dar esse passo. Jesus chamou Pedro e disse: vem, e ele começou a andar sobre as águas. Então dá um passo agora na direção do Senhor e diga para Ele que você acredita que Ele pode. Vai agora professando a sua fé, que Ele pode derrubar essa muralha. Talvez seja a muralha do desemprego. Meu filho, é preciso ter fé nesse momento de crise. Minha filha, é preciso ter fé. E eu quero convidar você a dar um passo na fé e a dizer para o Senhor que você crê que é possível o emprego na sua vida, que é possível a libertação da sua área financeira, que é possível a quebra dessa maldição, desse jugo. Vai declarando agora que você acredita que é possível a cura dessa enfermidade, seja o câncer, seja uma doença degenerativa, seja uma doença crônica, seja uma enfermidade que o médico já disse que você vai ter que conviver com ela para o resto da sua vida. Nós estamos diante do médico dos médicos, aquele que cura AIDS, aquele que cura câncer, aquele que cura doenças degenerativas, aquele que cura de surdez, aquele que cura de cegueira. Esse é o nosso Deus e Ele está diante de nós. Vai dizendo para Ele que você crê, vai lançando sobre o Senhor palavras de fé nessa hora. Eu quero desafiar você a lançar sobre Ele a sua fé. Aquela mulher com fluxo de sangue do Evangelho acreditou que se ela tocasse na orlinha do manto de Jesus, ela seria curada. Meus filhos, minhas filhas, ela não tinha forças, mas uma força sobrenatural a movimentou interiormente, e ela enfrentou a multidão, e ela tocou na barra do manto de Jesus, e naquela hora Jesus virou-se para os apóstolos e disse: quem me tocou? Pedro disse para ele: Senhor, olha quantas pessoas estão aqui, e o Senhor vem perguntar quem te tocou, e ele disse: alguém me tocou diferente. Eu quero convidar você a tocar diferente em Jesus nessa noite, a tocar diferente pela fé. Jesus estava dizendo para Pedro: alguém me tocou com fé, eu senti uma força saindo de mim. E aquela mulher fragilizada, tremendo, ela disse: fui eu, Senhor. E ele disse para ela: vai, minha filha, porque a tua fé te curou. Toca nele com fé nesse momento, estende os seus braços. Talvez você não vai tocar fisicamente, mas eu desafio você a tocar pela fé. Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz de operar, Deus é capaz de derrubar essa muralha, Deus é capaz de curar essa doença, Deus é capaz de te libertar das drogas, Deus é capaz de te arrancar da vida do crime, Deus é capaz de te tirar dessa situação que você se encontra. Deus é capaz de arrancar do seu peito nessa noite essa depressão, essa síndrome do pânico, essa angústia. Deus é capaz. Então ora e diga para Ele: eu vou te tocar com a minha fé, eu vou te tocar com a minha fé, eu vou te tocar com a minha fé. Fala para Ele agora: eu vou te tocar diferente nessa noite. Eu quero te tocar, Senhor, eu quero te tocar, Senhor. Eu quero te tocar, eu quero te tocar, Senhor, com a minha fé, e eu verei o milagre na minha vida. Se te faltam as palavras, vai deixando o Espírito Santo orar pela sua voz. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Eu quero ouvir o barulho carismático da sua oração. Eu quero escutar o barulho do carisma das línguas nessa hora. E se você não orava assim, eu quero desafiar você, porque eu estou pedindo ao Senhor. Jesus é o batizador com o Espírito Santo.
Que Ele te dê nessa noite o dom das línguas, que você comece a falar em mistérios a Deus, porque quando nós falamos em mistérios, Deus entende a nossa oração. E foi o apóstolo Paulo que disse lá no capítulo 8, versículo 26: quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito do Senhor ora em nós com gemidos inefáveis. Então solta a sua voz, você que não orava assim, estende os seus braços, feche os seus olhos e comece a orar com o Padre. Ora você jovem, orem as crianças, orem os adultos, orem os anciãos. Que seja uma noite carismática da manifestação do poder de Deus. Que venha o carisma da fé carismática, que venha o carisma do milagre, da cura sobre nós. Continue orando. O Senhor está curando a coluna de uma mulher. Você tinha 3 hérnias de disco. Você tem vivido constantemente sobre o uso de medicamentos, mas o Senhor está curando você nessa noite, minha filha. E essas dores vão cessar, e os médicos vão constatar a obra do Senhor na sua vida. Continue orando no Espírito. É uma noite de milagres. Você que tinha uma pressão muito grande sobre a sua cabeça, é como se você sentisse um aperto agora. E o Senhor está aliviando a sua mente. Eu vejo a mão do Senhor sobre o coração de um jovem. E Ele está arrancando do seu coração uma revolta que você trazia. E você sente agora uma força ruim saindo do seu peito. O Senhor Jesus está te libertando nessa hora. Uma pessoa que dizia: ai, como eu precisava que esses miomas também desaparecessem do meu útero. O Senhor está te visitando nessa hora. O Senhor está visitando uma mulher com 36 anos. Você já é casada há mais de 10 anos e não conseguiu engravidar, mas o Senhor está colocando a mão nessa hora sobre o seu ventre, e Ele está curando você, e Ele está dando a você a capacidade de gerar esta criança que você tanto deseja. E Senhor, como o Senhor está fazendo na vida dessa irmã, eu te peço, se existem mulheres aqui que não conseguiam engravidar, que elas sejam visitadas agora pelo seu poder, e elas possam testemunhar a sua vitória. Coloque a sua mão. Se o problema é o homem, Senhor, com baixa fertilidade, o Senhor é o Deus da fertilidade, é o Deus da vida. Conceda a esses meus irmãos a graça de fecundarem as suas esposas. Vai orando, meu filho, vai orando, minha filha, sem medo. E é exatamente essa palavra. Muitas pessoas oprimidas pelo medo estão sendo libertas nessa hora. O medo que você não sabe dar nome, mas que te oprimia, que te angustiava, que te desanimava, que te impedia muitas vezes de caminhar na direção do Senhor. Mas Ele está te libertando, e Ele está dizendo: coragem, não tenhais medo, sou eu, sou eu. O Senhor me fala de um casal que está vivendo uma forte tribulação no seu matrimônio. O Senhor está calando a tempestade. Chegou o tempo da bonança. Chegou o tempo da bonança. O Senhor está cessando nessa hora. O Senhor me mostra uma mulher que está diagnosticada com um câncer de mama na mama esquerda. O Senhor está te visitando, minha filha, com misericórdia e amor, e Ele está alcançando você nessa noite, e você vai testemunhar a vitória do Senhor na sua vida. Eu vejo o Senhor limpando tireoides que também tinham nódulos. Eu vejo um pulmão sendo purificado nessa hora pelo Senhor. A mão do Senhor está sobre a sua vida nessa hora.
Vai orando. Eu ainda não estou escutando a sua voz. Chame a atenção de Jesus com a sua oração. Chama a atenção dele para você. Como aquela mulher chamou a atenção de Jesus e ele disse: alguém me tocou diferente, Pedro. Toca diferente no Senhor nessa noite. Toca diferente no Senhor nessa noite. Eu vejo Jesus curando uma criança com leucemia. Essa criança não está aqui, mas alguém está orando por ela. O Senhor está nessa hora alcançando. Pessoas com alergia no rosto estão sendo visitadas pelo Senhor, tocadas pelo Senhor. Problemas na pele. Eu vejo o Senhor com a mão dele sobre o coração de uma mulher. Seu coração estava enfraquecido e Jesus está massageando o seu coração e ele está devolvendo a força para o seu coração. Volta no seu cardiologista, ele vai confirmar a obra que o Senhor está realizando. São tantas as graças. Ora ainda por mais um instante no Espírito. O Senhor está gerando conversão em muitos corações. Pessoas que ainda não estavam mirando o olhar do Senhor e não estavam seguindo a Ele, mas estavam sendo sacudidas de vento em vento, estavam afundando, sucumbindo. O Senhor está resgatando você e a sua fé em Jesus Cristo. Oria cantarabá serere cantarabaria. Oria halarabá serere cantarabaria halarabaria larabaria lara. Que o Senhor esteja no mais alto trono da nossa vida. Estende os seus braços lá, que assim como Ele está no lugar mais alto, que assim Ele esteja na minha vida e na sua. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja o tudo, que Ele seja o Senhor. Xere candarabá serere cantarabaria halarabaria lá. Xerere candarabaria halaraba serere cantarabaria lá. Era serere cantarabaria halaraba. Xerere cantaraba serere balarabaria lá. Xerere cantarabaria halaraba. Xerere cantarabaria halaraba. Xerere cantarabaria lá. Xerere cantara. E canta para o Senhor. Canta, canta para Ele. Clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Só quem acredita canta. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eu volto a dizer, aqueles que acreditam cantem. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Força, se eu orar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Qual é a promessa, Senhor? É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar Milagres. milagres neste lugar. Erga os seus braços e cante Se seu eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar,
se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se você tem alguma enfermidade, você pode tocar nesse lugar, aonde está doente. Eu quero ser boca de Deus. Quando nós cantamos, quando a boca de Deus declara milagres neste lugar, usa dos meus lábios, Senhor, para proclamar milagre neste lugar. Eu estou agora em teu nome declarando um milagre na região da cabeça, aonde existe enfermidade no cérebro, no labirinto, nas vias neurais, no cerebelo, na hipófise. Todo problema mental que seja curado agora, todo tormento na mente, na cabeça, seja agora liberta em teu nome. Toda doença, Senhor Deus, encefálica, que agora o Senhor possa tocar, realizar, curar a dor de cabeça, a enxaqueca e nas raízes, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes está relacionado a atividade do sistema nervoso central, que nessa hora o Senhor possa curar toda enfermidade na visão, possa curar toda enfermidade na audição, possa curar toda enfermidade na boca, na garganta, na laringe, na faringe, nas amígdalas. Que o Senhor possa curar agora toda doença na tireoide, no esôfago, no estômago. Senhor Deus, libera o milagre, Senhor Deus, sobre os intestinos, o fígado, o pâncreas. Vem liberar o seu milagre agora sobre os rins. Vem liberar o seu milagre, Senhor Deus, sobre o coração. Vem liberar o seu milagre, Senhor Deus, sobre a próstata. Vem liberar o seu milagre sobre a vesícula, sobre, Senhor Deus, eu te peço, baço. Vem liberar, Senhor, o seu milagre sobre os ossos. Vem liberar o seu milagre sobre os músculos. Vem liberar o seu milagre, Senhor Deus, sobre a coluna cervical, lombar. Vem liberar o seu milagre, Senhor Deus. Eu te peço, sobre a medula. Vem liberar o seu milagre sobre os braços, a clavícula, as mãos, as pernas, os joelhos, os pés. Vem liberar o seu milagre sobre o sistema venoso, o sistema imunológico. Vem curar nessa hora, Senhor. Vem liberar o seu milagre, Senhor, aonde está doente, mas também na vida daqueles que têm falsas enfermidades que nenhum médico consegue diagnosticar. Vem liberar, Senhor. Eu te peço nessa hora um milagre na psique, toda doença psicológica, emocional. Vem curar nessa hora, Senhor. Vem liberar nessa hora, Senhor. Vem liberar nessa hora, Deus, toda doença espiritual que seja curada, Senhor. Que o seu poder de milagres esteja sobre essa assembleia. Que o seu poder de milagres repouse sobre esta assembleia, Senhor. Porque Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Se você trouxe a foto de alguém da sua casa, mostra para Jesus. Fala para Ele: está aqui, na minha casa, Jesus. Talvez você tenha trazido a sua carteira de trabalho. Diga: está aqui, Senhor, a minha maior necessidade hoje é um emprego. Está aqui, Senhor, a muralha das drogas no meu filho, da vida do crime, da minha filha envolvida com coisas erradas, meu filho afastado, o meu marido que não te busca, a minha esposa, Senhor, que está doente. Está aqui, Senhor, a situação está aqui, Senhor. Apresenta para Ele com fé nessa hora. Apresenta. Que a fibromialgia seja curada, o lúpus
esclerose múltipla, amiotrófica lateral, o Alzheimer, o Parkinson. Ah, Senhor, as doenças autoimunes. Ah, Senhor, Tu és capaz, Tu és poderoso para derrubar as muralhas, Senhor. Tu és poderoso. Ele cantará Siria valara varia halalabasiri cantara Uria halalabasiri balara cantarabasiri. Essa pessoa que sofreu um acidente que não recuperou o movimento, o Senhor é Deus para devolver-lhe o movimento. Esse irmão que teve um acidente vascular cerebral, Senhor, o Senhor é poderoso para tirar toda a sequela. Senhor, nessa noite nós pedimos livramento de acidente, nós pedimos livramento de enfermidades, nós pedimos livramento para nossa família dos ataques do maligno. Nós pedimos livramento. Defende, protege, envia o seu anjo para nos proteger e defender. Liberta essa pessoa do vício do cigarro, Senhor. Vem libertar, Senhor. Eu estendo as minhas mãos sobre o meu povo. Eu estendo as minhas mãos sobre a minha igreja. Eu sou o Senhor que vos visito e que vos retiro da condenação, porque sou misericordioso. Vim para vos salvar, para vos levantar, para vos colocar de pé. Eu sou o vosso Deus que estou abrindo a vossa visão, para que enxergueis este mundo com os meus olhos, e a vossa vida a partir da minha visão. Eu vos retiro da cegueira espiritual e vos dou olhos de águia, para enxergares o mover do meu espírito em vossas vidas. Eu vos levanto, vos ponho de pé e vos faço caminhar. Venham, venham todos na minha direção, e eu vos darei vitória. Venham todos e eu vos fortalecerei. Venham todos e retirarei de vós o jugo, o peso, porque eu sou o Senhor que nessa noite estendo os meus braços para vos salvar. Para vos salvar. Obrigado. Obrigado, Senhor. Louvado seja. Agradeça ao Senhor nessa hora. Obrigado. Já agradeça pelo seu milagre. Obrigado, Senhor. A fé é a certeza daquilo que não se vê, de realidades que ainda se esperam. Assuma, querido. Como aquela mulher, o sangue continuou descendo. O exame mostrou que tinha lá um tumor, mas ela acreditou e aquele tumor saiu inteiro sem a cirurgia. Acredita como aquela mulher que estava em fase terminal. Talvez você tenha chegado em fase terminal na sua fé. Mas o Senhor nessa noite está curando a sua fé. Agradeça. Agradeça por esse sexto dia do nosso cerco. Agradeça por toda a direção de Deus. Agradeça pela bênção de Deus na sua vida. Muito obrigado, Senhor. A Ti o louvor, a honra, a glória, a adoração, o reconhecimento. Tu és o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Então, para encerrar, cantemos bem forte. Os que confiam no Senhor já revigoraram suas forças, porque o Senhor revigorou as suas forças. Como disse o padre,
creia, o Senhor já revigorou as suas forças. E agora nós podemos voar como águias. Nós não precisamos ficar mais olhando para os nossos problemas, porque nós devemos fixar o nosso olhar em Jesus. Ele é o autor de todas as obras maravilhosas de nossa vida. E nós podemos voar, porque Deus nos deu asas para voarmos além dos nossos problemas, além das nossas dificuldades, além de tudo aquilo que nós enfrentamos. Ele permanece conosco. Cante com fé, proclamando essa verdade na sua vida. Que não seja simplesmente uma música, mas que seja realmente uma profecia na sua vida, de que você pode voar, porque o Senhor te dá asas para isso. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águias, pois confio no Senhor. Gente, foi fraco ainda. O Senhor te deu asas. O Senhor te libertou. O Senhor fez maravilhas. E parece que teve gente que ainda não tomou posse disto. Tome posse. Cante com o coração. Cante com a alma. Cante com todo o seu espírito. Confie. O Senhor renovou a sua fé, que é o que nos faz caminhar, que nos faz ir além. Então cante com o coração. Eu posso ir. Eu posso. Se convença disto. Nós precisamos nos convencer que nós podemos ir, porque senão nós ficaremos parados. Como disse o padre, você pode viver 1000 cercos de Jericó, mas se você não tomar posse, você continua parado. E não é isso que o Senhor quer de nós nessa noite. Ele quer que realmente nós tomemos posses. Então cante com fé, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águias, pois confio no Senhor. Que me dá forças pra ser um vencedor. Nas asas do Senhor vou voar, voar. E a igreja canta: eu posso ir, eu posso ir. E subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar.
como águias, pois confio no Senhor. Barulho pra Jesus! Viva! Uhul! Pode ser mais forte! E nós não podemos se deixar de agradecer a Deus pela vida do Padre Roger. Agradeça a Deus pela vida dele, pelo rapaz que veio com ele, pela bênção que ele foi em nossa vida. Ofereça o seu ministério Obrigado. cada dia mais a este Senhor. Que o Senhor conceda Sim, Senhor. bênçãos Como meu irmão no sacerdócio, Senhor, sobre eu te apresento, Senhor, as suas dificuldades, nós te entregamos. aquilo que ele precisa vencer também todos os dias, Senhor. E o Senhor conhece o seu coração, tu conhece o seu combate espiritual, Senhor. Que ele continue também firme em ti, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio, Senhor, na tua ação nele, Senhor. Bendito seja. Por isso, Senhor, eu te louvo, Senhor. E como um gesto, Senhor, de amor, Senhor, a este meu irmão que veio até nós, Senhor. Ouro e prata nós não temos, mas o que temos, Senhor, nós oferecemos a ele. Oria laria 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 laria. Oria laria 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 laria. Oria laria 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 laria. Oria laria 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 laria. Oria laria 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 laria. Oria laria Obrigado, Senhor, pela oferta deste meu irmão a ti, Senhor. Oferta agradável a ti, oferta de sacrifício, mas oferta de louvor, Senhor, a ti. Obrigado, Senhor, por esta oferta, por ter esse canal da tua graça para nós nesta noite. Obrigado, Senhor. E nós, nesta bênção, Senhor, nós entregamos todas as pessoas que pediram as nossas orações. Lembre das pessoas que pediram a sua oração nesse momento. E quando o Senhor te abençoar, sinta que esta bênção vai chegar a esta pessoa que pediu a sua oração, pelo poder da fé que hoje nós escutamos. Por isso ofereça. Senhor, eu te ofereço toda a família do Roberto, que hoje contempla a ti. Que o Senhor possa olhar por eles. Que o Senhor possa olhar por todos aqueles que estão enfermos em vossas casas. Eu coloco, Senhor, cada um que pediu a minha oração, que eu não lembro neste momento, mas que o Senhor sabe. E o Senhor sabe que o meu coração te oferta, Senhor, cada pedido. Por isso, nós dizemos que o Senhor é o tão sublime sacramento neste altar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu nome.
que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então nos preparemos para a bênção do Senhor.